Boa noite, começa agora o Manchetes Online desta terça-feira, 2 de dezembro de 2014. Hoje que é aniversário das cidades paulistas de Avaí, Presidente Alves e Araçatuba e também Dia Nacional do Samba. E estes são os destaques do programa de hoje. A Assembleia recebe projeto de lei que reajusta os valores do salário mínimo paulista. Revisão na expectativa de vida vai mudar valor de novas aposentadorias. Casos de AIDS crescem 21% entre jovens de 15 a 24 anos em São Paulo. E a maioria dos brasileiros é contra a maconha medicinal. Para comentar os assuntos desta terça-feira, estou recebendo a deputada Sara Munhoz, do PCdoB, e o deputado Orlando Bolsoni, do PSB. Mas antes, eu vou anunciar uma data mais do que especial, o aniversário da nossa deputada Sara Munhoz, está fazendo mais um aninho de vida e nos dá esse presente. Ao invés de nós darmos o presente, ela participa hoje do programa. O bolo virtual. E começa falando dessa nossa primeira manchete. Vamos lá. A Assembleia Legislativa recebeu o projeto de lei de autoria do Poder Executivo que reajusta em 11,75% os valores dos pisos salariais paulistas, superiores ao salário mínimo nacional. A menor faixa salarial passará dos atuais R$ 810 para R$ 905 a partir do ano que vem. Só para entender um pouquinho, esse salário mínimo ele é estipulado exatamente para aquelas categorias que não têm acordos coletivos, que muitas vezes não têm representatividade e precisam ter uma garantia de salário mínimo. E eu sempre brinco e digo o seguinte, que o governo dá esmola com o chapéu alheio, né? Ou recebe a esmola com o chapéu alheio, porque quem paga a conta é o empregador nesse caso, bem diferente do salário federal, que é o governo que paga aposentadoria e pensão. Mas valor justo ou o que falta no governo para adaptar essa quantia a uma situação mais realista, deputada Sara? Das duas, uma. Ou o governo não está saindo para fazer feira, estou falando da feira, que é o básico. Não estava indo fazer feira, ou alguém contratou um pai de santo e determinou que vai ser 11,75. É a primeira questão. Por quê? Lá na rua, esses 11,75 já estão consumidos lá faz tempo. E essa diferença de R$90 não vai fazer a ajuda na vida de ninguém. Então, a primeira coisa. A segunda coisa é o seguinte, eu queria saber se os funcionários públicos estaduais também terão a benemerência desse resultado do pai de santo, da mãe de santo, da bola de cristal. Porque se eles tiverem, com certeza, nós teríamos aí sim um salário que é pelo menos justo. Porque os profissionais e a iniciativa privada têm a obrigação de pagar sobre o salário mínimo. Uhum. E o Estado paga um salário base. É diferente. Então, um é mínimo e o outro é base. E entra naquela política de bônus, gratificações, e que acaba dizendo que paga o justo, não é? Não. Ele faz um salário base e cria um monte de coisa para criar um salário lá no final, que dê para o indivíduo pelo menos comer pelo trabalho que ele faz. Aí, é aquela tal história, que garantia tem Maria? Nenhuma. Porque um dá e o outro pode tirar. E tem aquela realidade, né? Esse salário base serve, só para a gente ter uma ideia, trabalhadores domésticos, serventes, pescadores, ascensoristas, motoboys, auxiliares de escritórios, empregados não especializados do comércio, da indústria de serviços, etc, etc, etc. Interessante que o salário mínimo já vale até para a profissão extinta, né? Exatamente. É assessorista, olha só. Ascensorista, você vê? Até a profissão extinta. Não tem para datilógrafo também? Não, ainda não. Aqui tem, ó, soldados, garçons, cobradores, manicures, tintureiros, desculpe. Tintureiro também, coitado. Cobradores de transportes e etc. Deputado Bolsoni. Primeiro, uma honra partilhar dessas discussões com a deputada Sara Munhoz, que é uma referência aqui dessa Assembleia. E também está com fazendo você, 30 anos hoje, né, deputado também Bolsoni? faz em cada aniversário perna, hoje. obrigado. E dentro dessa linha que a deputada Sara comentou, são dois aspectos aí. Primeiro, a questão que o salário ele é insuficiente, dadas as carências dos tempos que nós vivemos. Mas ele tem uma característica aí nesse aspecto positivo, que é de dar uma referência mínima para categorias que são categorias muito vulneráveis nas discussões de aumento. Eles estão à margem
das discussões, não tem a proteção que tem aquelas categorias melhores organizadas, sindicalizadas, inclusive. Com esse aspecto, então, é um referencial, é bom ter esse referencial. O que nós temos é que evoluir além desse referencial, no sentido de aperfeiçoar tanto a legislação quanto também no conceito de valores. E você lembrou bem, a deputada Sara também, um indicador, embora obrigatório, mas que vai recair mais sobre a iniciativa privada e, no caso também, a pequenos empreendedores individuais. Você citou bem o caso das tinturarias, por exemplo. Esses novos pisos passam a valer a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem. Agora vamos falar um pouco sobre a revisão das aposentadorias. O aumento da expectativa de vida, claro, vai fazer a gente trabalhar mais para poder aposentar. Vamos lá. Os trabalhadores que pedirem aposentadoria por tempo de contribuição à Previdência Social vão receber um benefício um pouco menor, ou terão, que trabalhar mais dias para receber o mesmo valor. Isso acontece porque o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, revisou para cima a expectativa de vida do brasileiro. A gente sempre paga a conta, deputado Bolsoni, né? Não tem jeito. Quando fala em aposentadoria, a gente tem aí um histórico negativo da nossa Previdência, que começou a sofrer exatamente com o envelhecimento da população e não teve um aquecimento, né, nos seus cofres, e a gente acaba pagando por isso. A mudança, o modelo que foi construído no Brasil é um modelo que não previu essa questão de que a população do envelhecimento da população. É um modelo onde a chegada de novos contribuintes, né, então, pessoas que chegavam ao mercado de trabalho, que elas pudessem contribuir, que é um fundo que atende todas as aposentadorias, exceto as do setor público. E, no caso, também ele foi montado em um modelo à época, onde a deputada Sara Munhoz conhece mais o tema aqui, onde a expectativa de vida era menor. Daí, então, num determinado momento, se criou o fator previdenciário, que a partir do momento onde a expectativa de vida da pessoa, do brasileiro em geral, ele se estende, vai aumentar o tempo que a pessoa vai ter que contribuir por mais tempo. Então, a medida não atinge as aposentadorias já ocorridas. Sim, mas a gente vê o seguinte, por exemplo, no caso, minha mãe recebe pensão, né? Correto. E eu me lembro que o meu pai pagava sobre o teto máximo da Previdência. E a própria Previdência foi retirando os valores da minha mãe. Hoje ela recebe um salário mínimo, porque eles não podem tirar mais. Mas ela chegou a receber 5 salários, 8 salários, e isso foi reduzindo. Quer dizer, por isso que eu falo, sempre mexe no bolso. Você não consegue seguir uma regra, então não a faça, deputada Sara Munhoz. Porque quem acaba pagando o pato são aposentados e, no caso da minha mãe, pensionistas. Minha filha, pagar o pato hoje já está caro. Então nós estamos pagando galinha mesmo, viu? Começa pela galinha e é do tipo assim, se você não olhar o lugar que você vai comer, você come a galinha de ponta a ponta, porque serve a galinha, o frango frito, daqui a pouco faz um purê e põe milho, e aí você só pergunta assim, cadê as penas? Porque o resto já não sei onde comprar. E isso é o que está acontecendo na Previdência. Primeiro, tem a galinha, e acharam que a Previdência era a galinha dos ovos de ouro. Foram comendo a galinha e foram... Porque teve muito dinheiro, muito dinheiro. Exatamente. Chegou a se esbanjar dinheiro. É verdade. E a questão não é do envelhecimento populacional. A questão é da inadequada gestão dos recursos ao longo do tempo, porque todas as políticas públicas previam uma melhor qualidade de vida ao brasileiro. Se eu dou melhor qualidade de vida à população, se eu trato da saúde dessa população, se eu permito que a população tenha acesso a serviços que outrora ela não tinha,
eu tenho que entender que ela vai ficar mais velha, sim. Claro. Então, se eu estou fazendo políticas públicas ao longo dos anos, eu tenho que fazer políticas que façam gestões e faça com que esse volume de dinheiro seja dividido ao longo do tempo. Mas é sempre assim, saúde, benefícios são a longo prazo. Consumo de dinheiro é a curtíssimo prazo, quando você não tem corrupção, quando não tem outra coisa, etc, etc, etc. Então, hoje a gente está vivendo a questão assim, já estamos começando a comer a pena da galinha. Outro dia eu tive uma discussão até com um amigo meu sobre a questão da previdência privada, deputado Bolsonaro. Eu falei o seguinte para ele, ele falou assim, todo mundo acha um negoção a previdência privada, porque você vai poder complementar a sua aposentadoria. Que negoção que nada, nós estamos pagando 2 vezes, na verdade. Exato. Nós estamos sendo bitributados. Como é o caso da educação, a gente paga para ter educação, mas paga escola particular, paga para ter saúde, mas tem o seu plano de saúde. No caso da previdência privada, eu comparo da mesma forma, deputado Bolsonaro. Ela funciona como um complemento, ou seja, ela vai onerar efetivamente o orçamento doméstico aí Claro. 2 vezes. Ela vai suprir exatamente essa questão que a deputada Sara Munhoz lembrou, que a partir do momento que você não consegue ter um fundo ou você utiliza esse fundo que é a Previdência, que você dê outro destino, senão a própria Previdência, o que acontece? Ele vai cada vez mais reduzir os recursos disponíveis. No reduzir os recursos disponíveis, ele vai reduzir a ponta, diminuir a distribuição. Um ponto importante lembrar também, se considerar que a economia, a deputada Sara pegou o cerne da questão, uma economia em crescimento, ela possibilita aumentar esse fundo, aumentar a renda, aumenta as contribuições, dá a possibilidade de manter a Previdência. E para o ano que vem e para 2016, a perspectiva de crescimento é em torno de 1%. Então, é mais um agravante a pesar sobre a Previdência. É o que bem colocou a deputada Sara. Mudou, né? Nossa realidade mudou e o nosso sistema não mudou. Continuou vivendo a realidade antiga e acabou quebrando. E ainda tem um fator agravante. E teve denúncia também de desvio de dinheiro uma época aí. Uma época não. É só levantar que você continua vendo Houve desvios. muitas denúncias, Não, né? e aquelas coisas dinheiro assim. de dinheiro aplicado em outras Não, áreas que não e previdenciária. as próprias pessoas de má índole que fizeram desvios desse dinheiro, falsificando se lembra da aposentadorias. Georgina? Pois Exato, é. exato. Então assim, além de ter a questão já do não gerenciamento adequado do dinheiro, da corrupção, você ainda tem os corruptos de plantão extra. Mas nós temos ainda um fator agravante, muito sério. A população que está chegando está diminuindo, porque a natalidade está diminuindo, a mão de obra que vai entrar no mercado bem jovem lembrado. está diminuindo, e nós vamos ter Bem lembrado. muito pouca contribuição para uma quantidade de pessoas com 2 grandes problemas: longevidade e doenças crônico-degenerativas, Exato. que estarão consumindo altos valores. Correto. E as Correto. pessoas não têm pensado nisso. E eu lembrei da Georgina, porque ela foi solta e não dinheiro, ressarcimento, não aconteceu nada. E quem paga o pato? A galinha, né? A no galinha, caso, pato não, pato somos sacado. nós. Vou falar de um caso sério, né? Os casos de AIDS aumentaram nos mais jovens. A gente acabou de falar sobre expectativa de vida. Olha aí, mais uma situação que coloca em risco a vida dos nossos jovens. Vamos lá. O número de casos de contaminação de jovens entre 15 e 24 anos com vírus HIV cresceu 21,5% nos últimos 7 anos no estado de São Paulo, segundo dados da Secretaria Estadual da Saúde. No ano passado, só para vocês entenderem, de acordo com o boletim epidemiológico do Centro de Referência e Treinamento, DST-AIDS, foram notificados 722 casos entre os jovens dessa faixa etária, ante 594 casos registrados em 2007. A gente entra na discussão, mais uma vez, da conscientização, né, enfermeira Sara Munhoz? O uso de camisinha, a gente começa a bater na mesma tecla, o compartilhamento de seringas, o aumento do uso de drogas.
e traz essa realidade. O jovem acha que ele é super-homem ainda, né? E que nada vai acontecer com ele. Ele acha isso, a sociedade reforça esse pensamento e os ministérios, eles fazem da seguinte forma, e o Ministério da Saúde, ele tem esse expertise. Nós temos um projeto de AIDS que é o melhor do mundo, as pessoas vêm e copiam. Nos outros lugares dá certo por quê? Elas copiam e mantêm o projeto. Aqui nós tivemos o melhor projeto, reduções bárbaras, um serviço fantástico, distribuição de coquetel para todo mundo. Conseguimos, assim, com muitas campanhas e muitos trabalhos na televisão, tirar o estigma de que isso era contagioso, que era uma coisa ruim, que só dava em determinados grupos, não, que ela é uma doença coletiva. Que as pessoas morriam disso, né? Hoje que as pessoas morriam disso, ou quem encostasse perto desse morria. Então, esses estigmas sumiram. Sim. E com isso também sumiram as campanhas que lembravam essas coisas. E que era assunto, porque assim, caiu, então melhorou, para. Não, caiu, melhorou, pode voltar? Pode. E é o que aconteceu. Então, nós vamos viver com a AIDS o que vivemos com sarampo. Nós tínhamos erradicado o sarampo. A tuberculose. A tuberculose são tudo doenças que são reincidentes. A poliomielite. Mas por quê? É só você relaxar no programa, porque deu certo. Aí as pessoas que estão alocadas, fazendo os trabalhos de... Nossa, nós temos profissionais da área de saúde que são fantásticos. Às vezes, eles não têm o recurso para trabalhar. A senhora falou sobre gestão. Olha que coisa interessante que aconteceu e preocupante também. Houve uma redução na questão da sexualidade entre os idosos. Aí surgiram os remedinhos, as pílulas azuis, né? Que viraram a revolução na vida sexual dos idosos. Ao mesmo tempo, não prepararam esses idosos para a possibilidade de contrair o vírus do HIV. E o número de casos em idosos aumentou também. Por quê? Retomaram a vida sexual ativa sem a prevenção, deputada Sara, achando que a idade também evitaria esse tipo de contágio. Então, porque logo no começo, nós falamos aí de AIDS no início dos anos 80, e em 85 a coisa pega mesmo. Sim. E aí, todo mundo falava sempre em grupos de riscos. Drogados, homossexuais, só pessoas que tinham estigmas. Daqui a pouco começou a se observar que os casais... Mulheres hétero, homem hétero, também contraíam a doença. Aí focaram nesse grupo. E já tinha passado uma era de um grupo que já estava nos 40. Então, esse grupo dos 80, ninguém entrou. E agora o Zente ficou idoso. E a tecnologia evoluiu, e dessa evolução tecnológica, a condição de saúde e a condição de poder dar a sua namoradinha mais gostosa melhorou. Santa Zuzinha, bem. E a coisa também, não vamos ser hipócritas, né? Uma vez eu vi uma discussão até religiosa na questão do compartilhamento de seringas, quando o governo federal começou a distribuir seringas e o governo estadual também para os usuários de drogas. E a igreja dizia o seguinte, olha, você distribui a seringa, você incentiva o consumo das drogas. E a secretaria virava e falava assim, não, a gente não quer incentivar o consumo, a gente quer evitar que as pessoas fiquem doentes. Então fica essa celeuma, deputado Bolsoni, e muitas vezes a igreja acaba influenciando de uma forma negativa. Até eu sou católica, né? A igreja questiona o uso da camisinha. Quem sabe, né, o novo Papa abra a cabeça, está abrindo já para novas realidades, mas também discuta essas questões de saúde pública. Correto. Primeiro, a deputada Sara Moyaz, ela historiou bem a meados da década de 80, que foi um grande desafio, e o fato do Brasil enfrentar fez com que o Brasil se tornasse uma grande referência mundial. Os programas, eles têm um grande risco, que é o risco da descontinuidade. O pesquisador urbano, aí, jornalista, teu colega Gilberto Dimenstein, ele tem o hábito de dizer que a descontinuidade custa mais que a corrupção, inclusive. É verdade. Porque você começa um programa, você deixa esse programa, e nós temos no Brasil inúmeros, a Ferrovia Norte-Sul, por exemplo, que dura 30 anos, a transposição de São Francisco para ficar em obras de infraestrutura. E programas sociais também.
os programas sociais, tem dois em especial, e de saúde, que às vezes eles vivem sob sério risco da descontinuidade. Um é a questão do HIV, da AIDS, e o outro é a questão da dengue. Sim. Então, quando os números estão bons, é importante que se continue e que se reforce. Para que não se chegue à situação que está chegando. E a informação, lembrou bem, deputada Sara, a informação talvez seja o maior instrumento em todos os aspectos. Eu lembro a época, e historiou bem a deputada Sara, década de 80, quando íamos às escolas e fazíamos se fazia a divulgação dos riscos, a forma de como se prevenir, também de se eliminar os estigmas de que o contato ele não era um contato o contato puro e simples, que não eliminava. Não era o aperto de mão, né? Não era o beber no mesmo copo. Não era o afeto. Outro aspecto importante que, veja, aí associado ao HIV, à AIDS, está chegando junto à questão da tuberculose que você lembrou bem, porque ficam mais vulneráveis. Sim. E ficando mais vulneráveis, eles vão uma facilidade de contrair. Então veja o quanto que tem que se gastar em prevenção Sim. e educação para evitar depois de se gastar já na parte curativa. E a gente parar, né, de ser fechado. Quantos Exatamente. Pais são contra educação sexual nas escolas? Exatamente. É uma forma de conscientizar. O melhor agente multiplicador Exatamente. Ainda é a criança, né? Exato. E vai até sexta-feira uma campanha chamada Fique Sabendo, da Secretaria de Estado da Saúde, que vai realizar um mutirão de testes gratuitos para detectar o vírus HIV em 3.300 unidades de saúde no estado. E a meta é fazer 200 mil testes rápidos, cujos resultados são conhecidos em 30 minutos. É importante lembrar que a confidencialidade ela está garantida, Sim. o sigilo é garantido, a pessoa entra e ela não vai receber simplesmente um resultado. Ela vai receber o resultado e a orientação de como, onde e o que fazer para ficar em condições de bem com a vida. Então, não é só um teste. Então, gente, por favor, anime o seu colega. Se tiver suspeita, vá. É gratuito, é uma gotinha de sangue. Não vai doer, não vai machucar, não vai nada. É rapidinho. Vai, faça o teste, porque eu sempre digo, você é o seu maior patrimônio. Se você não cuida de você, não adianta você ter toneladas de milhões de dinheiro, porque o seu dinheiro vai ficar e você vai ir. E provavelmente, quem vai gastar o seu dinheiro não necessariamente seria alguém que você gostasse. E nós somos modelo na distribuição de remédios, dos coquetéis, né, contra a AIDS ou até de controle da doença. Vamos falar de uma polêmica aí, a maconha medicinal. Vou perguntar para os meus convidados se eles são contra ou a favor. Mas antes vou dar o resultado de uma pesquisa que foi apresentada hoje. Vamos lá. A maior parte da população brasileira, 56%, é contra a venda de maconha para uso medicinal, mas 50% aprovam a liberação de remédios derivados da droga. O assunto ganhou destaque desde o início do ano, quando famílias conseguiram na justiça autorização para importação do canabidiol, substância derivada da maconha. Eu tive a oportunidade, deputado Bolsonaro, de ver uma matéria no Fantástico. E como mãe, a gente fica numa situação até de compartilhar determinadas situações. O filho tinha convulsões, passava muito mal, e a mãe e os pais conseguiram a liberação pela Anvisa para o uso do canabidiol. A qualidade de vida desse menino melhorou e muito. Então a gente fica pensando, pô, é o nosso filho, e se fosse o seu, né, desses 56% que são contra? Como é que fica isso, deputado Bolsonaro? Primeiro, casos e casos, né? É uma questão. Veja que acabou sendo liberada, inclusive, a importação do caso em si. Já foram liberados quase 200 pedidos, se não me engano. A questão da recomendação, o que é que se ter um cuidado
é que a forma como está sendo proposto é de se transformar na realidade num instrumento de criar dependência. Sim. De não ter os controles necessários, e nós falamos ao longo do programa essa questão de descontinuidade de programas, de não se ter os controles necessários para depois ter a certeza do uso medicinal. Na universidade, inclusive, o que se discute é exatamente esse aspecto. Não se há ainda um clima de segurança, que dê segurança de que o uso vai possibilitar ampliar para a maioria das pessoas e, se é necessário, ampliar esse produto. A gente está falando de liberação, controle e conscientização. Né? Como chega essa informação também até as pessoas, né, deputada Sara? Eu acho que aí a questão é diferente, é como foi feita a pergunta. Você é a favor ou contra a maconha? Sou contra a maconha. Claro. Agora, você é a favor do canabidiol como medicamento? Sou. Você é a favor Tem gente que nem sabe o que é. Da morfina como medicamento? Sou. Você Tem toma ópio. Heroína? Tem ópio. Você toma cocaína? Claro que não. Ah, então. Você é a favor da cocaína? Não. Mas quando vem uma dor, se a dor estiver bem pesada, uma morfina que é derivada desse grupo é muito bem aceita. Sim. Então é o seguinte, quem fez essa pesquisa, fez a pesquisa de má fé. A pergunta era, o senhor é a favor de derivados medicinais que possam vir da planta maconha para a saúde? Com certeza, derivados medicinais, a população não responderia assim. Mas se você perguntasse, você é a favor ou contra a cocaína? Sou contra. Você é a favor ou contra a maconha? Sou contra. Você é a favor do canabidiol? O que é isso? Você é a favor da morfina? Ah, morfina é aquela coisa. Ah, eu sou a favor. Então é como se pergunta. Portanto, essa manchete, ela é furada, ela é tendenciosa, ela é mal intencionada e ela está fazendo com que grandes progressos da ciência colham no meio da população geral um aspecto negativo. E isso é assim. Tudo lhe é permitido, mas nem tudo te convém. E você fala sim ou não, desde que não seja na sua casa, porque quando for na sua casa, você vai atrás. Eu quero agradecer as presenças do deputado Orlando Bolsoni, da nossa aniversariante, Obrigada. deputada Sara Munhoz. Quero agradecer a você, o Manchetes Online vai ficando por aqui, nós temos um encontro no próximo programa. Um grande abraço e até mais.